Louvado seja o nome do nosso Deus. Daniel capítulo 2, vamos ler de 1 a 23, os 23 versículos. No ano segundo do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, feiticeiros, caldeus, para que dissessem o que havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei, e ele lhes disse: tive um sonho, fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente, conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês reduzidas às ruínas. Mas se me contarem o sonho e a interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez: que o rei conte o sonho, e estes seus servos, nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia, e saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Temos dado o tema geral para o livro de Daniel, discernindo os tempos. Mas no capítulo 2 eu quero falar hoje sobre a importância de buscarmos a sabedoria de Deus. Buscar sabedoria de Deus. Após o capítulo 1, Daniel encontrar o favor de Deus e dos homens, diante daquela questão de não se contaminar com o alimento, e ali não só o alimento, a cultura babilônica que estava por trás de tudo aquilo, no capítulo 2 surge um novo desafio para Daniel e para os seus amigos, ou seus parceiros de oração, como eu gosto de chamar. O rei Nabucodonosor teve um sonho muito estranho, muito complexo, e ao invés dele dizer: olha, por favor, alguém interprete o sonho, ele colocou de uma maneira muito mais desafiadora. Nabucodonosor disse: eu quero que alguém me diga o que eu sonhei e qual é a interpretação.
Porque interpretar um sonho nós podemos dar das mais diversas opiniões. E podemos interpretar de várias maneiras. Agora, revelar o que a pessoa sonhou, aí sim é algo que seria um sinal de Deus, nesse momento que Daniel estava na Babilônia. Nós sabemos biblicamente que Deus, ele fala através de sonhos, em vários textos mostra isso. E também a Bíblia diz que nem todos os sonhos é Deus falando, e nem existe um método de interpretação de sonhos. Isso significa isso. Biblicamente falando, nós precisamos todo tipo de experiência, seja um sonho, seja uma experiência profética, nós precisamos orar, ouvir Deus, ouvir pessoas de Deus ao nosso lado que possam também discernir conosco e, sobretudo, colocar o sonho ou a nossa experiência sobre a palavra de Deus. Qual é o princípio bíblico, o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque o que Deus fala está na palavra, e o que Deus fala ao nosso coração ou através de um sinal precisa estar de acordo com a sua palavra, que é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Mas, amado, Daniel estava diante de um grande desafio. O rei disse: eu vou matar todos os sábios, todos os magos, todos os conselheiros, se ninguém revelar esse sonho. Diante de um grande desafio, amado, Daniel precisava de sabedoria de Deus. Como nós precisamos de sabedoria de Deus nesse tempo que nós vivemos. A sabedoria de Deus. Nós vivemos no tempo de informações acessíveis a todos. Nós vivemos num tempo onde nós podemos ouvir todo tipo de pregação e todo tipo de pregadores. Mas nós precisamos buscar pessoalmente a sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar ouvir Deus pessoalmente através da sua palavra, lendo, meditando e ouvindo o Senhor de maneira pessoal. Daniel, diante desse grande desafio, ele precisou de sabedoria de Deus. E como que ele buscou essa sabedoria? Primeiro, Daniel se uniu aos seus parceiros de oração. O versículo 17 diz que Daniel, ao saber do decreto do rei, ele foi para casa explicar a situação aos seus companheiros. Ele foi lá e falou: olha, para que nesse tempo orem comigo para que Deus revele a interpretação e o sonho que o rei teve. Então, o que ele fez aqui, amado, foi, diante de um grande desafio, se unir a outras pessoas em oração. O versículo 18, para pedir a Deus misericórdia. Nós precisamos ter pessoas que orem conosco, não apenas por nós. Nós precisamos ter pessoas que orem conosco, não só diante de um problema, mas que nós tenhamos uma aliança de oração, uma aliança de transparência, onde nós juntos ouvimos Deus, exortamos uns aos outros. Nós precisamos de pessoas que nos confrontem em amor com a verdade de Deus, porque um dos grandes perigos na vida espiritual é nós abandonarmos os conselheiros e nos cercar de bajuladores, pessoas ou amigos que só falam o que nós queremos ouvir. Isto é uma tendência da nossa natureza humana. Daniel precisava, diante de um grande desafio, ouvir Deus, e ele se une a pessoas de Deus. Deus fala conosco pessoalmente, mas Deus tem igreja, ele tem um povo, 2 ou 3, Mateus capítulo 16, quando nos reunimos e concordamos diante do Senhor, nós vamos ter revelações de Deus, discernimento de Deus, sabedoria de Deus, que nunca teremos sozinhos, e jamais teremos sem oração. Daniel era inteligente e sábio. No capítulo 1 diz que Deus deu a ele sabedoria. A sua experiência e aquilo que Deus já fez não é suficiente para os novos desafios. Nós precisamos ouvir Deus hoje, diante dos desafios de hoje, que nós temos na vida pessoal, espiritual, na vida de família. Nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus, e temos uma promessa em Tiago capítulo 1, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que dará a todos liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Clamando ao Senhor, Ele dará a sabedoria do alto, que também a carta de Tiago nos mostra a diferença da sabedoria do alto para a sabedoria terrena. Às vezes o que a gente acha que é sabedoria é muito mais a nossa própria malícia, ou a gente usando a nossa inteligência para justificar os nossos atos, os nossos sentimentos e aquilo que nós mesmos queremos fazer do nosso jeito, e achamos que aquela ideia é de Deus, mas é nossa.
tem o jeito de Deus, e Daniel foi ouvir Deus. Em segundo lugar, Daniel não apenas se uniu com o parceiro de oração, mas ele também foi clamar a Deus com humildade. É importante perceber isso. No versículo 17 diz que ele se juntou aos seus amigos, e no versículo 18 ele dá a direção da oração. Ele diz: olha, para que vocês peçam misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos. Daniel não fala de maneira triunfalista, de maneira soberba. Ele diz: se juntem comigo e peça misericórdia a Deus. Ele não diz: Deus tem que responder, gente, Deus tem que nos livrar dessa. Não, ele diz: vamos pedir misericórdia. Amado, nós só vamos discernir os tempos, nós só vamos ter sabedoria de Deus se nós buscarmos ao Senhor com um coração humilde. Uma das grandes marcas da Babilônia é a soberba, é a exaltação do homem, o humanismo, a exaltação do ego. E às vezes nós, na própria casa do Senhor, podemos querer servir a Deus, mas para exaltar a nós mesmos, o nosso nome, os nossos dons. A Babilônia, ela vai tentar nos inflar no nosso orgulho, e às vezes a gente até acha que essa questão de humildade é uma coisa ultrapassada, porque quanto mais a gente for contaminado pela Babilônia, mais nós vamos achar que a palavra de Deus é rígida demais, que a igreja é muito dura. Isso é um sinal de que a Babilônia está em nós. Você acha que todos que foram deportados de Jerusalém para a Babilônia eram como Daniel e seus amigos? De maneira nenhuma. Grande parte do povo se contaminou ali na Babilônia, e aí começa a não ter mais saudade dos princípios de Deus. A Babilônia facilita, eu sou exaltado, eu sou reconhecido lá, e na casa de Deus eu sou confrontado. Daniel manteve um coração humilde. Sem humildade nós vamos ser cegados com uma pseudo-sabedoria humana e com a contaminação do orgulho babilônico. E nós precisamos dessa graça de Deus para manter o nosso coração humilde. Nós precisamos graça de Deus, como Daniel, para pedir a Deus: Deus, me dê sabedoria por misericórdia. E em terceiro e último lugar, amado, Daniel, diante de um grande desafio, ele busca a sabedoria de Deus, exaltando o Senhor pela graça que só Deus pode dar. Ele exalta o Senhor e reconhece que tudo que ele recebia, só Deus poderia dar. O versículo 21 é muito tremendo. Assim que Deus revela ele numa visão, Deus mostra o sonho de Nabucodonosor através de uma visão à noite para Daniel. No versículo 20, Daniel fala, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, ele que remove reis e estabelece reis. Ele que dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Daniel, então, amado, ele recebe a sabedoria de Deus, e ele mantém um coração que reconhece que só Deus pode dar esse nível de graça. Só Deus é quem estabelece novos governantes, remove governantes que ele quer remover. Ele reconhece, Daniel, que essa graça é de Deus. Ele não diz: eu agora sei, eu sou especial, eu sou a pessoa mais importante aqui. Não, ele diz: tudo veio de Deus. E aí os irmãos percebem depois, podem ler o capítulo inteiro mais uma vez, que Daniel, quando chega diante do rei, ele não chega com soberba. Ele diz: olha, rei, não está em minha capacidade, vem de Deus. Olha que humildade. Versículo 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram nas suas mentes pensamentos a respeito do futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou na sua mente. Daniel deixa claro: olha, não é mérito meu. A Babilônia exalta o homem, o reino de Deus exalta somente ao Senhor. Deus se alegra com seus filhos. Deus traz um tipo de honra a nós, a honra de ser servo, a honra de ser filho, mas a glória é dele, para que não se contamine o nosso coração com as
artimanhas do maligno, com o que a Bíblia fala de não se enredar com este mundo, as redes de Satanás que vem nos seduzindo com a aparência deste mundo, com o elogio deste mundo, com o aplauso deste mundo. A Babilônia está aí, mas se a gente quer a sabedoria de Deus, nós vamos nos humilhar, nós vamos ser fiéis a Deus em todo o tempo. É interessante que o sonho que Nabucodonosor teve, os irmãos que leem a Bíblia constantemente já se depararam com esse texto. O sonho que Nabucodonosor teve foi de uma estátua gloriosa, uma estátua que chamava a atenção dele no sonho de tal maneira, e a estátua tinha a cabeça de ouro, o peito e o braço de prata, o ventre e os quadris de bronze, e a perna e os pés de ferro misturado com barro. E Daniel interpreta esse sonho. Esse sonho, na verdade, falava da história da humanidade a partir do Império Babilônico até o dia da volta do Senhor. Esse sonho era uma revelação dos impérios que viriam e a soberana mão de Deus sobre tudo isso, mostrando que Deus é que controla todos os tempos e todas as coisas. Deus é soberano em todos os tempos e diante de todos os governos humanos da face da terra. E aí depois nós vamos compreender, lendo o livro de Daniel, que essa cabeça de ouro a interpretação era o Império Babilônico, era ali o governo de Nabucodonosor. O peito de prata, o império que viria depois, o Medo-Persa, que Daniel esteve ali. Após isso viria o Império do Bronze, que era o Império Grego, e depois o Império Romano, que é essas pernas e pés de ferro, forte, duro, só que misturado com barro. Pode ser quem for, pode ser o poder e governo que for, sempre terá o barro, a fraqueza humana. E Daniel diz que viria uma pedra. Versículo 44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e não passará outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Sabe o que Daniel estava dizendo? No futuro. Isso aqui está 606 a.C. Daniel falou: no futuro virá um reino que não será derrubado mais. Uma pedra não cortada por mãos humanas. Essa pedra é Jesus. Ele veio e o reino de Deus, foi estabelecido na terra, e todos os outros reinos perderam o governo e domínio que tinha sobre a mente e o coração das pessoas. E na visão, Daniel diz: esse reino se espalhará sobre toda a terra. O reino de Deus está espalhado em toda a terra através da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. A pedra que desfaz os impérios humanos e cresce por toda a terra é o reino de Deus, através de Jesus. Através do poder da palavra de Deus pregada, o reino de Deus está governando na mente e coração de todo ser humano na face da terra que reconhece e se rende a Jesus. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está entre nós. A minha oração nesta manhã é que nós possamos, como Daniel, para discernir esse momento que nós vivemos, esses tempos que nós vivemos, seja o tempo cronológico ou os tempos espirituais que vivemos no final de mais um ano, é que nós possamos buscar a sabedoria de Deus, ouvir a voz de Deus. Há coisas que a internet não vai te mostrar, que o homem não vai te revelar, mas que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, pessoalmente, individualmente, porque Ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Jesus falou: Ele virá e Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, pela palavra e pelo discernimento que Ele nos dá, Ele vai nos guardar nesse tempo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
A tua palavra diz, ó Deus, que Nabucodonosor era rei de reis, mas o Nabucodonosor também reconheceu que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Pai, eu oro para que o Senhor levante uma geração como Daniel, e que nós sejamos parte dessa geração, que no meio da Babilônia possamos ouvir a tua voz, manter o temor, buscar a sabedoria do alto e não a da terra, para vivermos, ó Deus, neste momento, glorificando ao Senhor, honrando o teu nome, bendizendo ao Senhor, todos os dias da nossa vida, debaixo do governo do teu reino sobre nós, e sendo com o Senhor parceiros, para que o reino de Deus avance e nós possamos participar do que o Senhor está fazendo, no lugar onde o Senhor nos deu para habitar, em nossa família, em nossa nação e nas nações. Queremos ser, ó Deus, agentes, embaixadores do teu reino, nesse tempo, em nome de Jesus, te pedimos, suplicamos, para a glória do Senhor.